Olá, estamos começando o 5º episódio do podcast Desenquadrados. Eu sou Osimpio Ozzi e estou aqui com o cientista político Rodrigo Dias e com a jornalista Nara Alves. O tema de hoje é Lula livre. E agora? Em Brasília, dizem... Vão diretamente a Brasília. Brasília, na esplanada dos ministérios. Vamos voltar ao vivo até Brasília, porque... Brasília era considerada uma utopia. O STF decidiu que a prisão em segunda instância é inconstitucional. Por 6-5, os ministros mudaram o entendimento que vigorava desde 2016 de que o cumprimento antecipado da pena não viola a presunção de inocência. Agora, a prisão deverá ocorrer somente após o chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais possibilidade de se recorrer da decisão. O Supremo... Essa decisão resultou na liberdade do ex-presidente Lula após 580 dias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sala em que estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Os advogados... E o ex-presidente já saiu da prisão em Curitiba, atirando para todos os lados. A TV do Silvio Santos está uma vergonha. A Record está uma vergonha. E a Globo continua a mesma vergonha. A Globo até agora não colocou uma matéria do Intercept que está denunciando a Lava Jato. A UNA deu um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos. E falo isso sem nenhum rancor. O Moro é mentiroso. Teve festa e teve também protesto contra o STF nas ruas. Manifestantes contrários à soltura de Lula estavam indignados. A soltura do Lula é um reflexo do nosso Congresso e do nosso Judiciário que não faz justiça. Grande festa ao ex-presidente Lula aqui em São Bernardo do Campo, como você disse, o berço político do sindicalismo que lançou Lula à política e o levou à presidência da República. E já começou a pressão para que o Congresso aprove a PEC que muda a Constituição para permitir a prisão em segunda instância. Até lá, Lula está por aí para fazer oposição ao governo Bolsonaro. E agora? Rodrigo, Nara, o que vocês acham que vai mudar no cenário político brasileiro? Já às vésperas de 2020, ano de eleições e decisivo para o futuro da política nacional. Então, Osimpio, agora acho que a pressão recai sobre o Congresso Nacional. A gente já viu no fim de semana vários protestos anti-STF, questionando a decisão do STF e, ao mesmo tempo, pressionando Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre para que aprovem a PEC, a mudança na Constituição, permitindo a prisão em segunda instância. Agora, o que eu acho que é interessante, Nara, é que o próprio ministro Dias Toffoli fez a deixa na entrevista coletiva que ele fez logo após o julgamento, né? Primeiro dizendo que há uma compreensão de que não se trata de uma cláusula pétrea e também dizendo que é passível uma alteração do próprio Código Penal, do artigo do Código Penal que prevê o julgamento, então que não necessariamente teria a necessidade de uma PEC, né? Então, isso já facilitaria, inclusive, o jogo no Congresso Nacional, porque a gente sabe que há um interesse aí que não é só em relação à soltura do Lula, né? Eu acho que há um interesse aí, inclusive, do próprio Centrão, de que o julgamento após o trânsito em julgado, ele beneficia outros atores aí do cenário político também. Sim, mas também a gente precisa lembrar que qualquer alteração que eventualmente seja aprovada, mesmo que seja PEC ou não, algum outro instrumento, ela só vale a partir do momento em que ela é aprovada. Ou seja, as medidas não são pregressas. As pessoas que já foram julgadas ou que já foram afetadas por decisões anteriores, elas não são revistas. Então, de qualquer forma, essas alterações não valem para o caso
da prisão do Lula. É um pressuposto básico aí do nosso sistema judiciário, né? Que a lei ela não pode retroagir para punir as pessoas, né? Ela só pode retroagir se for pró-réu, né? Agora, o que eu acho interessante também da gente debater é o embaralhar desse cenário político todo com essa soltura do Lula, né? A gente viu que tiveram manifestações, sim, contrárias ao STF. Na minha avaliação, já foram manifestações menores, menos representativas do que outras manifestações que já tivemos no país, de crítica ao próprio STF, e você também teve uma grande mobilização pró-ex-presidente Lula, que aconteceu lá no sindicato em São Bernardo, né? São Bernardo? E que você teve também dentro das próprias redes sociais um embate muito, muito significativo e muito equilibrado entre essas duas forças prós e contrárias também, na minha percepção. Sim, acho que uma das frases do Lula no seu discurso, assim que ele foi solto, que dão o tom do que vai vir pela frente, quando ele diz que o Bolsonaro governa para milicianos. Então aí a gente já, fazendo uma recapitulação do nosso debate anterior, que falou um pouco sobre Bolsonaro, caso Marielle e Rede Globo, hoje, inclusive, o Bolsonaro deu uma entrevista, hoje segunda-feira, que estamos gravando o podcast, deu uma entrevista exclusiva para o jornal O Globo. Isso já pode significar que o Bolsonaro tá com certo medinho do Lula se aproximar da Globo. Já pensou? Ele que fica acusando a Globo de ser de esquerda, de ser petista. Tá aí, o Lula livre. Eu acho que outra coisa que eu acho que o tom dos dois discursos se assemelham é que eles estão escolhendo a arena do embate também, né? Assim, a mesma forma como o Bolsonaro busca descredibilizar a grande imprensa, e a Rede Globo, na verdade, a Rede Globo virou o palco da rinha dos dois lados. O Lula também fez um discurso muito claro contra a grande imprensa. Então, acho que eles estão voltando a arena de debate para um espaço aí que é o espaço das redes sociais. Eu acho que é ali que eles estão escolhendo como o grande espaço de reorganização da militância e que pode reverberar, inclusive, em reorganização de uma militância de rua, né? O Lula também falou isso no discurso dele, né? Que a esquerda estaria com medo, muitas pessoas que conversaram com ele estariam com medo, dizendo que estava com dificuldade de mobilizar pessoas para a rua, etc, etc. E ele usou o exemplo do Chile, enfim, e buscando esse reincentivo da esquerda voltar a ter o palco das ruas como uma arena também de embate e as redes sociais como um grande centro de busca de congregação e de aglutinação dessa militância. Bem, o que vejo é que o Lula continua forte, apesar de tudo, né? Muita gente é grata ao ex-presidente pelas conquistas sociais que avançaram durante o seu governo, e para essas pessoas não importa se o Lula é corrupto ou honesto, se está preso ou solto. Eles acham que ele tem uma dívida com ele e por isso vão continuar a defendê-lo indefinidamente. Agora, o que eu vejo daqui para frente são algumas frentes mesmo de batalha que vão se tornar protagonistas, e vocês já mencionaram os principais aqui, que são o combate à corrupção com a questão da segunda instância, né? Teoricamente, quem foi Bolsonaro deveria ser a favor da prisão após a segunda instância, mas eles também têm políticos com problema, com a justiça sendo investigados, com medo. Então, resta saber como essa pauta vai caminhar no Congresso. A questão da política econômica, né? Se a economia melhorar, o desemprego cair, o discurso do Lula se enfraquece grandemente. Se a recessão continuar ou piorar, a tendência é que o Bolsonaro comece a perder aliados e popularidade rapidamente. A outra questão é se Lula terá êxito ou não na unificação das oposições, né? A expectativa é de que ele faça um movimento claro de que está indo para o centro e buscando diálogo com partidos importantes do campo progressista, como o PSB e o PDT do Ciro. Agora, o Ciro já declarou nessa segunda-feira que o Lula é um encantador de serpentes, a presunção dele é que as pessoas são ignorantes, que ele pode sair usando fetiches, fazendo intriga, com absoluta falta de escrúpulos que o caracteriza. E para o Ciro, o mal que o Lula está fazendo no Brasil é muito grave e extenso. São as falas dele, então a gente vê que o caminho para o Lula e para a oposição vai ser longo, deve passar muita água por baixo dessa ponte. Sim, a gente falou do Chile na semana passada e essa semana nós temos aí o caso do Evo Morales, que renunciou depois de ser gentilmente convidado para se retirar
pelos poderes militares que agora tem que decidir o que vão fazer com a Bolívia, né? E cada grupo tá se pegando essa bandeira, né? A esquerda tava com a pauta muito forte do Chile, né? Das manifestações do Chile. Agora o Bolsonaro fez uma fala não tão significativa, mas claramente ele não anuncia que teve um golpe na Bolívia, mas a esquerda já vem com a narrativa de que teve um golpe, então assim, contra as manifestações na Bolívia e a favor do Evo Morales. E esse jogo na América Latina, ele tá servindo também como um palco pro próprio país de construção das suas narrativas, né? Cada um aí tá se apoiando em um modelo de governo, em uma forma de política, e tá criando esses embates internos também que a gente acaba tendo que se colocar entre uma narrativa ou outra como sendo ou uma narrativa, se você se porta, você é claramente identificado como uma pessoa de esquerda, ou se você se porta do outro lado da história, uma figura mais vinculada aí ao Bolsonaro e à direita do país, né? Foi inclusive nessa entrevista que eu mencionei anteriormente que o Bolsonaro deu ao jornal O Globo, que ele diz que essa coisa de golpe é uma palavra que é adorada pela esquerda, né? Toda vez que a esquerda perde, chama de golpe. E ele aproveitou para defender o voto impresso também como uma segurança para as eleições. Agora, isso que você falou de direita e esquerda e tudo muito polarizado é também uma bela de uma oportunidade para quem quer, como o Luciano Huck, aparecer como a alternativa aos polos, né? E o Luciano Huck eu achei que ficou meio perdido, na verdade, né? Porque ele apareceu no debate como o cara que emprestou o jatinho pro Lula, você já teve depois uma posição dele dizendo que não, que o jatinho foi alugado, aí você tem outras notícias dizendo que sim, o Luciano Huck tinha a ciência de que o Lula seria a pessoa que usaria do jatinho dele. Já teve uma outra notícia de que eles teriam se conversado por telefone, tanto o Lula com o Luciano Huck, pouco depois que o Lula foi solto. Então, assim, o Luciano Huck tá meio gelatinoso nesse processo. E, na verdade, na minha humilde opinião, pra mim, a soltura do Lula foi exatamente muito prejudicial a projetos políticos como o do Luciano, né? Esse centro-esquerda, ou centro-direita da política brasileira, ele volta a ser ofuscado, né? A gente continua no Brasil vivendo essa era da polarização e essa era dos extremos, né? Se tudo continuar da forma como tá, a perspectiva que a gente tem é talvez reviver em 2022, óbvio que ainda temos muito tempo até lá, mas mais um cenário de embate entre extremos, né? E nesse embate entre extremos, o que fica muito claro, e o que para mim ficou muito claro na eleição do Bolsonaro, é que ganha quem consegue ter a menor rejeição. Não digo nem a maior aprovação, mas quem consegue ser o menos rejeitado, mesmo não sendo necessariamente o mais popular ou que consegue agregar aí a maior parte do gosto do eleitorado. O que todo mundo critica aí desse grupo político de centro-esquerda é esse monopólio que o PT quer ter da cabeça de chapa, né? Então, sempre tem que ser um petista candidato. Óbvio que o PT é um partido, é o mais importante da esquerda, do espectro de esquerda. E com o apoio do Lula, qualquer candidato que se coloque tem grandes chances de vitória. Então, hoje a gente tem colocado lá, inclusive ao lado do palco, sempre ao lado do Lula, o Haddad, que deve vir de novo, já com uma outra postura, eu acho, porque, primeiro, essa prisão do Lula engrandeceu o Lula politicamente, na minha opinião. Então, quando ele chegar lá no Nordeste, vai ser uma outra história. Aí lá ele tem o apoio do Dino, ele tem o Dino talvez vindo junto em alguma chapa, não sei se isso pode se concretizar, mas pelo que eu tô vendo de movimentação ali com o consórcio do Nordeste e até das manifestações do Dino também, eu acho que tem grandes chances dessa chapa se concretizar, como foi na última eleição, mas dessa vez com um vice diferente.
E aí você tem sim uma chapa fortíssima que pode fazer diferença, principalmente se você considerar os ganhos que você tem no Nordeste do país. O Lula não vai poder vir porque ele continua sendo condenado, né? Ele foi condenado em segunda instância, então pela lei da ficha limpa ele não pode se candidatar. Alguns dizem que ele pode até voltar a ser preso. Eu acho bem difícil, porque para ele voltar a ser preso, ele tem que ter uma prisão preventiva ou tem que ser um flagrante. Porque tudo indica que esse processo agora vai ser moroso, que é o que todo mundo critica, né? Que é a morosidade da justiça, que é constante. E ele já tá com 74 anos. Então ele tem algumas prerrogativas. O processo pode voltar para a primeira instância, de acordo com a decisão sobre a influência, digamos, não é a influência, a parcialidade do Moro. Exatamente, isso tá sendo questionado. Então, se você tem um juiz de primeira instância que foi parcial, que tanto é que virou ministro do governo de oposição ao Lula, for considerado que essa é a versão que vai valer, vai voltar para a primeira instância e tá com 74 anos, vai prescrever e ele não vai voltar a ser preso. Eu acho muito difícil, de verdade também, Nara, o Lula voltar a ser preso, até porque tem toda a questão da mobilização política, do simbolismo que tudo isso representa, e eu não sei se seria tão pacífico assim uma nova decisão como aconteceu no passado de conseguirem fazer com que Lula voltasse a ser preso. Outra coisa que você colocou, ele até comentou, né? O próprio ex-presidente Lula comentou que vai morar agora no Nordeste, né? Que ele vai se mudar para morar no Nordeste. Então, assim, ele vai, de fato, aproveitar essa região, que é a região que tem a maior insatisfação com o governo Bolsonaro, e todos os fatos mais recentes que aconteceram lá, como o próprio vazamento do óleo e a falta de resposta do governo federal, esse consórcio do Nordeste, essa organização dos governos, seu local onde tem mais governos de centro-esquerda lá também. Enfim, eu acho que vai ser o grande locus aí, vamos dizer, de rearticulação e de, entre aspas, aí, resistência a esse governo do campo da esquerda. Um outro fator que eu acho que é importante a gente observar desse jogo todo foi a movimentação que teve recentemente de uma reunião que foi noticiada entre alguns outros partidos do campo progressista, que é o PSB, o PV, o PDT e a Rede. Já sinalizando, e que, por exemplo, desses partidos, nenhum desses partidos participou do ato do Lula em São Bernardo. Na verdade, o Lula fez até referência ao PCdoB, teve ali o PCO, o próprio PSOL que teve junto, os outros dirigentes desse partido não participaram, e até onde eu vi, poucos se manifestaram publicamente em relação Ciro, à soltura do presidente Lula. Bom, a fala do Ciro, que eu já tinha colocado, que deixou claro que, pelo menos por enquanto, não vai seguir esse caminho junto com o Lula. Então também tem ali uma movimentação do campo de centro-esquerda de talvez se desprender e ainda buscar esse desprendimento da figura da liderança do ex-presidente Lula para a construção de um projeto alternativo. Então isso aí também vai deixar aí um pouco embaralhado o jogo político aí, e a gente vai ver cenas nos próximos episódios. Valeu, Rodrigo. Valeu, Nara. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana com um novo episódio do Desenquadrados. Ozímpio, valeu, Rodrigo. Adorei o tema dessa semana, como o de todas as semanas. Estou ansiosa pelo tema da semana que vem. Você que está nos ouvindo, continue mandando a sua opinião. Vai lá, posta seu comentário no desenquadrados.ok no Instagram. E agora a gente também tá no YouTube. É isso, Nara, é isso, Ozímpio. Mais uma vez um prazer estar participando do quinto episódio do nosso podcast. Eu acho que a gente já deu até um spoiler de um possível tema aí para a próxima semana. Eu acho que Bolívia pode ser um tema aí que vai estar esquentando aí essa semana. Mas é isso, é sempre um prazer estar participando. Continue nos ouvindo, deixando sua opinião, sugestão, e até semana que vem. Este episódio teve áudios da Rádio Jovem Pan, UOL, Jornal Nacional e TV Senado. Nos deixem suas críticas e sugestões nos seguindo no Spotify ou SoundCloud, ou nos encontrando no YouTube e Instagram.